A minha mãe deixou a herança à minha irmã. Foi a única que lhes deu netos. Eu, segundo eles, nenhuma namorada tinha. Por isso, simplesmente cancelei os pagamentos da casa que a minha irmã herdou, e o banco acabou por atirar. Chamo-me Hugo, tenho 38 anos, e durante mais de 20 anos fui o sustento econômico da minha família. Trabalhei arduamente, sacrifiquei a minha juventude, a minha saúde e a minha felicidade para os manter a todos. E quando, finalmente, tiveram a oportunidade de reconhecer tudo o que fiz por eles, esmagaram-me. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Um dia, voltei da escola e encontrei o meu pai sentado no sofá, a ver televisão à meio da tarde. Aquilo era estranho. O meu pai trabalhava sempre até às 6. Pai, o que fazes aqui? Perguntei, confuso. Ele olhou para mim com um sorriso tranquilo. Demiti-me do trabalho. Filho, já estou demasiado velho para andar a partir o corpo naquela fábrica. Tenho 52 anos. Está na hora de descansar um pouco. Fiquei paralisado. Demitiste-te. Mas, como é que vamos viver? A minha mãe entrou na sala, a secar as mãos no avental. Bem, Hugo, tu és o mais velho. Já tens 16 anos. És um homem. Está na hora de contribuires para esta família. O teu pai já trabalhou o suficiente. Agora és tu. Mas ainda estou na escola, ainda não terminei. Podes estudar e trabalhar, disse o meu pai com despreocupação. Muitos jovens fazem isso, não é assim tão difícil. E assim, sem me perguntarem nada, sem considerarem os meus planos ou os meus sonhos, decidiram que eu seria o novo provedor da família. O meu pai simplesmente decidiu que estava cansado de trabalhar e reformou-se por conta própria, sem pensão, sem poupanças, sem nada. E eu, uma adolescente de 16 anos, teria de carregar com tudo. A minha irmã Carla estava no quarto a pintar as unhas. Ouvirá toda a conversa, mas não saiu, não disse nada. Não lhe pediram nada. Pediram apenas a mim. No dia seguinte, fui procurar trabalho. Consegui um emprego num supermercado, a repor mercadoria. O horário era das 6 da tarde às 11 da noite, de segunda a sábado. O salário era miserável, mas era alguma coisa. A minha vida tornou-se uma rotina exaustiva, acordar às 6 da manhã, ir para a escola, voltar a casa, comer qualquer coisa rapidamente, correr para o trabalho, chegar à meia-noite, dormir 5 horas e repetir. Os domingos eram para fazer trabalhos e estudar. Não havia tempo para mais nada. Enquanto isso, Carla desfrutava a vida de uma adolescente normal, saía com as amigas, ia a festas, passava horas ao telefone a falar com rapazes, experimentava a roupa nova que os meus pais lhe compravam com o dinheiro que eu ganhava. O tempo passou e Carla já tinha 19 anos. Cada vez chegava mais tarde a casa, cada vez usava roupa mais provocadora, e cada vez aparecia com um novo namorado. Os meus pais não diziam nada, pelo contrário, celebravam-na. Vejam como a Carla é popular, dizia minha mãe, orgulhosa, às vizinhas. Todos os rapazes querem estar com ela. É tão bonita, tão carismática, não como o Hugo, que é um parvo sem vida social. A Carla tem brilho, acrescentava o meu pai. Tem uma personalidade magnética. O Hugo, por outro lado, é como um móvel velho. Está ali, mas ninguém repara. E Carla ria-se com eles. Os três riam-se de mim juntos, como um grupo unido contra mim, o trio de parasitas a zombar daquele que os sustentava. Mas depois, os meus pais chamaram-me à sala e disseram-me que não tinham dinheiro para pagar as prestações da casa. Havia uma hipoteca, um crédito que eles tinham pedido para comprar a casa onde vivíamos. Pediram-me que pagasse as prestações, e fui obrigado a assumir também esse encargo. A Carla, não pediam nada, e muito menos depois do que aconteceu a seguir. Quando Carla tinha 20 anos, engravidou. O pai era um tipo que conhecera numa festa, alguém que desapareceu assim que soube da gravidez. Eu esperava que os meus pais ficassem furiosos, desiludidos, que lhe fizessem um sermão sobre responsabilidade. Mas não, estavam eufóricos. Vamos ser avós! Gritou a minha mãe quando Carla deu a notícia, abraçando-a com lágrimas de felicidade. Que bênção! Que presente maravilhoso! Exclamou o meu pai, a bater palmas. Finalmente vamos ter um neto. É o que sempre quisemos. Mas, e o pai? Perguntei. Não estão preocupados que a Carla vá criar uma criança sozinha, sem trabalho, sem educação? Os três olharam para mim como se eu tivesse dito algo obsceno. O que é que isso interessa? Disse a minha mãe com desdém. O importante é que vamos ter um bebê na família. Algo que tu nunca nos deste, Hugo. A Carla está a dar-nos um neto. Está a cumprir o seu papel como mulher, como filha.
E tu, com 23 anos, continuas sem namorada, sem perspectivas, sem nada. És um fracasso no amor, acrescentou o meu pai, abanando a cabeça com desapontamento. Um homem a sério, à tua idade, já teria sua própria família. Mas tu só sabes trabalhar e estudar. Não tens vida. Não tens nada para oferecer. A Carla olhou para mim com superioridade. É verdade, Hugo. És patético. Eu, pelo menos, sou capaz de atrair alguém, de ter uma relação, de criar vida. Tu só existes. Que triste. Cada palavra entrava como uma facada. Eu ali estava, a trabalhar em 2 empregos enquanto estudava engenharia, porque decidirá entrar na universidade enquanto sustentava toda a família, e eles chamavam-me fracassado porque eu não tinha tempo para relacionamentos. Não tinha tempo porque cada minuto da minha vida lhes era dedicado. Mas nada disse, apenas cerrei os dentes e continuei. Quando nasceu Tomás, o primeiro filho da Carla, os meus pais enlouqueceram de felicidade. Compraram roupa caríssima de bebê com o meu dinheiro, claro. Organizaram uma festa de boas-vindas. Tiraram milhares de fotografias. A minha mãe não largava o bebê nem por um segundo. É o menino mais bonito do mundo, repetia, vezes sem conta. Carla, fizeste algo maravilhoso. Deste sentido às nossas vidas. A Carla brilhava com toda aquela atenção. Tornará-se heroína da família por simplesmente ter engravidado acidentalmente. E eu? Eu era o idiota que pagava tudo, fraldas, leite de fórmula, roupa do bebê, vacinas, pediatra. Era invisível, ou pior, era o alvo das suas piadas constantes. E tu, quando é que nos dás um neto, Hugo? Perguntava minha tia nas reuniões de família. Nunca. Respondia o meu pai antes de eu sequer abrir a boca. O Hugo não tem namorada. Nunca teve. Acho que há qualquer coisa errada com ele. Não é normal um homem da idade dele ser tão inexistente no departamento romântico. Todos se riam, e eu ficava ali, a sorrir forçadamente, a morrer por dentro. Para financiar todas as despesas do bebê, tive de arranjar um terceiro emprego. Aos fins de semana trabalhava como estafeta numa aplicação de entregas de comida. Já não tinha um único dia livre. Quando Tomás tinha 2 anos, Carla engravidou de novo. Outro tipo, outra relação falhada, outro pai ausente. Nasceu Leonor. Os meus padres estavam em êxtase, outra neta. Que bênção! A Carla é tão generosa! Quando Tomás tinha 4 anos e Leonor tinha 2, Carla engravidou pela 3ª vez. Nasceu Gonçalo. 3 filhos, 3 pais diferentes. Nenhum presente, nenhum a pagar pensão. E os meus pais tratavam a Carla como se fosse a própria Virgem Maria, abençoada por Deus. 3 netos! Suspirava a minha mãe com lágrimas de felicidade. A Carla deu-nos 3 netos lindos. Encheu esta casa de alegria, de vida, de amor. É a melhor filha que poderíamos pedir. Eu tinha 31 anos quando Gonçalo nasceu. 31 anos a trabalhar como um animal. 31 anos a ser tratado como lixo. 31 anos a ouvir comparações com a minha irmã, e a perder sempre. A Carla é um sucesso, dizia o meu pai. Tem 3 filhos lindos. Tem experiência de vida, já teve relações, sabe o que é o amor. Tu, Hugo, és um fracasso. Aos 31 anos continuas sozinho. Nunca tiveste namorada. Provavelmente nunca terás. És um perdedor. É tão triste, acrescentava minha mãe, abanando a cabeça. Um homem da tua idade já devia ter a sua própria família. Mas olha para nós, temos netos graças a Carla, não graças a ti. Ela sabe viver. Tu só sabes trabalhar e trabalhar, como um robô sem emoções. A Carla sorria com superioridade cada vez que me comparavam com ela. É verdade. Eu, pelo menos, tenho uma vida interessante. Tenho filhos, tenho histórias para contar. Tenho amor na minha vida. O Hugo não tem nada. Que patético. E o pior é que a Carla nem sequer trabalhava. Nunca tinha trabalhado. Vivia completamente às minhas custas. Os seus 3 filhos viviam de mim. Os meus pais viviam de mim. Eu pagava absolutamente tudo, a renda do apartamento onde eles viviam, a comida, os serviços, a roupa, os brinquedos, as festas de aniversário, as idas ao cinema, tudo. E, mesmo assim, eu era o fracassado, o perdedor, o inútil, a não ser para assinar cheques. Finalmente, depois de 6 anos de inferno, licenciei-me na universidade. Levei mais tempo do que o normal, porque trabalhar em 3 empregos atrasou o meu progresso acadêmico, mas consegui. Tinha o meu diploma de engenharia industrial. Arranjei um bom emprego numa empresa de manufatura.
O salário era excelente, 3 vezes mais do que ganhava antes nos outros empregos todos juntos. Obviamente continuei a pagar todas as contas da casa, a hipoteca e as despesas dos meus sobrinhos. O tempo passou e, um dia, a minha mãe chamou-me à sala. Hugo, precisamos de falar. Na sala estavam os meus pais, a Carla e um senhor mais velho, de fato e pasta na mão, que eu não conhecia. Senta-te, Hugo, disse o meu pai, num tom sério. Sentei-me, confuso. O homem apresentou-se como o notário Almeida. Chamamos o notário, começou a minha mãe, porque queremos fazer o nosso testamento. Queremos deixar tudo claro enquanto ainda estamos vivos e lúcidos. Um testamento. Tinham um pouco mais de 60 anos e estavam razoavelmente saudáveis, mas, pronto, não era má ideia ter tudo em ordem. Não temos muitas posses, continuou meu pai. Quase não há poupanças. O carro já está velho. O único bem de valor real que temos é a casa. A casa. A casa que eu tinha estado a pagar religiosamente todos os meses. A prestação saía sempre da minha conta. Decidimos, disse a minha mãe, olhando-me fixamente, que a casa ficará para Carla. O mundo parou. O quê? Consegui murmurar. A casa ficará para tua irmã, repetiu o meu pai. É a decisão certa. Mas, eu tenho estado a pagar essa casa durante anos, disse eu, a minha voz estranha até para mim. Cada mês, cada prestação, já paguei mais de metade da casa. E agradecemos isso, respondeu a minha mãe friamente. Mas a casa está em nosso nome. É nossa. Podemos fazer o que quisermos com ela. Por quê? Perguntei, sentindo o peito apertar. Por que é que a Carla fica com tudo? A minha mãe olhou para mim com algo parecido com nojo. Porque a Carla nos deu aquilo que tu nunca nos deste. Ela deu-nos netos. 3 netos lindos, que são a alegria das nossas vidas. Ela deu-nos a oportunidade de sermos avós, de termos uma família verdadeira, de vermos a próxima geração crescer. E tu, acrescentou o meu pai, com desdém, tu nenhuma namorada tens. Com mais de 30 anos continuas sozinho. És um fracasso como homem. Não nos deixe nada além de dinheiro. E dinheiro não é família, sentenciou a minha mãe. A Carla deu-nos família, deu-nos amor, alegria, netos, deu-nos o que realmente importa. Por isso merece a casa. Além disso, ela precisa mais do que tu. Tem 3 filhos para criar. Tu tens um bom emprego. Podes comprar a tua própria casa quando quiseres. Mas ela precisa de estabilidade. A Carla, sentada com expressão triunfante, nada disse. Limitou-se a olhar-me como quem diz, eu ganhei. As palavras caíram sobre mim como pedras. Para eles, eu era o banco. Uma máquina de fazer dinheiro. Não um filho. Não uma pessoa. Apenas um recurso a explorar. E se eu me recusar a continuar a pagar a casa? Perguntei em voz baixa. Então serás o filho ingrato que sempre soubemos que eras, respondeu a minha mãe. O egoísta que abandonou a sua família. Mas não acredito que faças isso. Não és suficientemente corajoso. Vi-os assinar os documentos. Vi o notário selar o testamento. Vi a minha herança, a minha única possível recompensa após mais de 20 anos de escravidão, ser entregue por completo à filha favorita, que nunca contribuíra com um único cêntimo, mas que tivera a inteligência de engravidar 3 vezes. Quando tudo terminou, levantei-me como um robô e caminhei em direção à porta. Hugo, chamou a minha mãe. Espero que entendas que isto é o melhor. A Carla merece a casa. Ela é uma boa filha. É a filha que nós merecemos. Virei-me e olhei para os 3, o meu pai com expressão satisfeita, a minha mãe de braços cruzados, desafiante, e a Carla com um sorriso vitorioso. Entendo perfeitamente, disse eu. E saí daquela casa, a casa que eu tinha pago, pela última vez. Mudei-me para um apartamento só para mim. Não queria mais toxicidade na minha vida. 3 dias depois, antes de ir para o trabalho, fui ao banco. Sentei-me com o assessor responsável pela minha conta. Disse-lhe para cancelar todos os pagamentos automáticos da hipoteca da casa dos meus pais. Cancelei também os pagamentos automáticos das contas de serviços. E, por fim, cancelei as transferências automáticas para a conta da minha irmã. O dinheiro que eu lhe enviava para comprar coisas para os seus filhos. Saí do banco sentindo-me estranhamente leve, como se uma corrente pesada tivesse sido finalmente cortada. Durante anos, aquela transferência automática tinha sido como um grilhão invisível preso ao meu tornozelo. Agora estava livre. Não telefonei aos meus pais, não os avisei, não lhes dei qualquer explicação. Simplesmente deixei que as coisas seguissem o seu curso natural.
Os primeiros dias foram tranquilos. O banco não envia notificações imediatas, normalmente espera um pouco, caso tenha havido algum erro técnico. Eu continuei a viver a minha vida normal, ia trabalhar, voltava para casa, dormia, repetia. Um mês após cancelar a transferência, a minha mãe telefonou. Hugo, o banco contactou-me. Disseram que não receberam o pagamento deste mês. Houve algum problema com a tua conta? Não houve problema nenhum, mãe, respondi calmamente. Cancelei a transferência. Silêncio. Depois ouvi a sua voz alterar-se. O quê? Por que farias isso? Porque não vou continuar a pagar a casa. Como assim não vais pagar a casa? Hugo, tens uma obrigação. Não, mãe. Não tenho obrigação nenhuma. Foram vocês que compraram a casa. Foram vocês que assinaram o crédito. É responsabilidade vossa, não minha. Mas sempre contamos contigo todos estes anos. Não pode simplesmente deixar de pagar. Claro que posso. E já o fiz. Hugo, isto é ridículo. Estás zangado por causa do testamento? Isso não tem nada a ver com... Comecei, mas depois interrompi-me. Tem tudo a ver. Vocês deixaram muito claro qual é o meu lugar nesta família. Eu sou o banco, lembras-te? Não sou um filho. Não sou família. Sou apenas a fonte de dinheiro. Não sejas dramático. Olha, se estás magoado, podemos conversar. Não há nada para conversar. A casa vai ser da Carla. Perfeito. Então que seja Carla a começar a pagá-la. Afinal, vai ser dela. É justo que assuma os custos, não achas? A Carla não pode pagar a hipoteca. Gritou a minha mãe. Tem 3 filhos. Não tem trabalho. Não é o meu problema, disse eu. E a minha voz soou mais firme do que alguma vez a ouvirá. São os filhos dela, não meus. É responsabilidade dela, não minha. Eu tinha 16 anos quando me obrigaram a trabalhar. A Carla tem 34. Acho que já está na altura de fazer alguma coisa produtiva da vida. Hugo, por favor, se não pagares, vamos perder a casa. Então perdem-na. Tal como eu perdi a minha juventude, a minha saúde, as minhas oportunidades de ter uma vida normal, tal como perdi 20 anos a ser o vosso escravo, enquanto vocês os 3 se riam de mim todos os dias. E desliguei. Bloqueei o número dela imediatamente. Durante as horas seguintes, o meu telefone não parou de tocar. Primeiro foi o meu pai, bloqueado. Depois a Carla, bloqueada também. A seguir começaram as mensagens, dezenas delas. Da minha mãe. Hugo, por favor, pensa bem. Vamos perder a nossa casa. Queres mesmo que os teus sobrinhos fiquem na rua? Eles são inocentes nisto tudo. Do meu pai. És uma vergonha. Um filho que abandona os pais no momento de necessidade. A tua mãe está a chorar por tua causa. Espero que consigas viver com essa culpa. Da Carla. Não acredito no quão egoísta és. Tudo isto só porque não te deixaram a casa. És uma criança mimada. Os meus filhos precisam de ti, tu viras-lhes as costas. És um monstro. Li todas as mensagens, e apaguei-as sem responder. Depois começaram a telefonar familiares. A tia Teresa, primos distantes, até vizinhos que eu mal conhecia. Todos com a mesma frase. Como é que consegues fazer isto à tua família? Que tipo de filho és tu? Respondi apenas à minha tia Teresa, explicando brevemente a situação. Ela ficou em silêncio durante alguns segundos e depois disse: Hugo, faz aquilo que precisares de fazer por ti. A tua mãe é minha irmã, mas sei como te tem tratado todos estes anos. Já deste o suficiente. Foi a única pessoa que me apoiou. Os outros continuaram a telefonar, a enviar mensagens. A minha mãe chegou a ir ao meu trabalho, mas a segurança não a deixou subir. Disse à recepcionista que, se ela voltasse, chamassem a polícia. 2 meses depois da minha decisão, o banco finalmente agiu. Iniciaram o processo de execução hipotecária. A minha mãe tentou telefonar dezenas de vezes, de vários números diferentes, mas eu não atendi. Enviou mensagens desesperadas que eu nunca cheguei a abrir. Segundo soube mais tarde pela minha tia Teresa, que foi a única a manter-me informado, o banco deu-lhes um ultimato final: tinham 5 dias para desocupar a casa, ou seriam retirados à força. A minha mãe entrou em pânico total. Ligou para todos os familiares a pedir dinheiro emprestado, mas a dívida era demasiado grande. Ninguém tinha tanto.
A Carla tentou obter um empréstimo, mas sem historial de trabalho e sem rendimentos comprovados, nenhum banco a aceitou. Tentaram vender coisas da casa para juntar algum dinheiro, mas não era suficiente, nem remotamente perto do necessário. E assim foram despejados. O banco não teve piedade. Mandou-os sair. Mas o pior ainda estava para vir. Soube depois que a minha irmã tinha ido embora sem avisar ninguém. Deixou os seus filhos com os meus pais e fugiu com outro homem. Agora os meus pais tinham a responsabilidade de sustentar aquelas crianças. O meu pai, a trabalhar como segurança, e a minha mãe, como empregada de limpeza, vivem agora num quarto pequeno, sustentando os seus netos. Aquilo que durante tantos anos exigiram de mim, agora é responsabilidade deles. É saudável pôr limites. É saudável dizer não. É saudável priorizar a tua própria saúde mental e a tua felicidade. É saudável afastar-te de pessoas tóxicas, mesmo que sejam da tua família. Às vezes, a única forma de salvar a tua própria vida é deixar que os outros enfrentem as consequências das escolhas que fizeram. E isso não te torna um monstro. Torna-te humano. Torna-te forte. Torna-te livre.